Olá, esse é o BioMaisCast, o podcast do Biologia Mais. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast número 37. Hoje nós falaremos a respeito dos protozoários. Os protozoários são seres pertencentes ao reino protista, juntamente com algas unicelulares e pluricelulares. Mas especificamente sobre hoje, no podcast de hoje falaremos sobre protozoários. Primeiro, nós temos que entender o processo de evolução dos protozoários. Eles surgiram a partir de um processo chamado de endossimbiose primária. A endossimbiose primária foi aquela em que células eucariontes se associaram simbioticamente com bactérias aeróbicas, que deram origem às mitocôndrias. Consequentemente, teria surgido ali as células eucariontes respiradoras, ok? Posteriormente, essas células eucariontes respiradoras teriam se associado por simbiose, por uma fagocitose que permaneceu como simbiose, a cianobactérias, que teriam dado origem aos cloroplastos. Essa é a chamada teoria da endossimbiose, que explica a origem de mitocôndrias e cloroplastos, sendo que as mitocôndrias teriam se originado primeiro, porque nós podemos encontrar células eucariontes apenas com mitocôndrias, e os cloroplastos depois, porque nós encontramos todas as células eucariontes que contêm cloroplastos também contendo mitocôndrias. Em nenhum momento nós encontramos células eucariontes apenas com cloroplasto, que explicaria mais ou menos esta ordem de surgimento de mitocôndrias e cloroplastos, ok? Descendentes da linhagem da célula eucarionte com mitocôndria, então a partir daquela primeira endossimbiose primária com a bactéria aeróbia originando a mitocôndria, nós teremos os protozoários, sendo eles os foraminíferos, radiolários, heliozoários, amebozoários e os protozoários flagelados. Além disso, também os fungos e todos os animais, partindo dessa linha de células eucariontes apresentando apenas mitocôndrias. Já a descendência da linhagem de células eucariontes que contém mitocôndrias e cloroplastos, que normalmente nós chamamos de células vegetais, teria dado origem às algas verdes, às plantas terrestres e também às algas vermelhas, a partir dessas duas linhas de endossimbiose primária. Aí a endossimbiose secundária, posteriormente a todo esse surgimento de seres, protistas heterótrofos mitocondriados teriam se associados simbioticamente novamente a algas verdes unicelulares ou algas vermelhas unicelulares. Então veja bem, antes você tinha uma célula eucarionte que não tinha mitocôndria, a princípio era fermentadora, então ela por simbiose, por uma fagocitose, uma simbiose, fagocitou uma bactéria aeróbica e deu origem a uma mitocôndria. Então agora eu tenho uma célula eucarionte com mitocôndria, ok? A partir daí essa célula eucarionte com mitocôndria teria comido ou teria fagocitado uma alga verde unicelular. Vamos lembrar que essa alga verde unicelular, ela já tinha cloroplasto lá dentro. Essa alga vermelha unicelular, ela já tinha cloroplasto lá dentro. A partir daí teria surgido o quê? Um cloroplasto com 4 ou 3 membranas. Como um cloroplasto com 4 ou 3 membranas? Se eu for pensar, o cloroplasto original, que está presente nas algas verdes, está presente nas plantas, está presente nas algas vermelhas, ele tem 2 membranas. Uma membrana que seria da cianobactéria original, seria uma membrana plasmática, e uma segunda membrana que seria a membrana do fagossomo, que teria permanecido. Se essa alga verde ou alga vermelha é fagocitada por um protista, ela passa a ter 3 ou 4 membranas, que seriam as 2 membranas do cloroplasto original, mais a membrana plasmática desta alga e mais a membrana do fagossomo do protista que a fagocitou. Sendo que uma delas pode ter sido perdida, então você tem cloroplasto com 4 ou 3 membranas, ok? Descendentes dessa linha de algas verdes, fagocitada de algas verdes, nós temos as euglenas, euglenoides, são aqueles protozoários que ainda tem um conflito de identificação. A gente não sabe se é um protozoário que faz fotossíntese ou se é uma alga que é heterótrofa. Então existe ainda esse conflito na evolução das euglenas. E os descendentes da linhagem da fagocitose, da endossimbiose secundária com algas vermelhas teriam sido, dentre protozoários,
os ciliados, como Trypanosoma, Leishmania, os apicomplexa, como esporozoário, como Plasmodium, Toxoplasma, dinoflagelados, as algas dinoflageladas ou pirrófitas, as diatomáceas ou bacilarophyceas e as algas pardas ou feofíceas. Todas essas descendentes de uma endossimbiose secundária, tá bom? Isso é uma classificação um pouco mais complexa, né, que a gente trouxe aí para vocês a partir do livro da Sônia Lopes, que é uma taxonomista. Tá? Então, por isso que tem esse nível de profundidade em taxonomia de protozoários no livro da Sônia Lopes, e a gente não encontra isso muito aprofundado no Amabis, porque não é a linha de pesquisa do Amabis. Tá? Então, só um título de curiosidade para explicação, para mostrar para vocês que os protozoários são muito diversos. Né? Então, ali você tem origens evolutivas diferentes e normalmente a gente coloca tudo no mesmo reino, no mesmo grupo, tá? Quando na verdade esse reino protista é um reino polifilético, é um reino que tem várias origens. Então esse reino protista, na verdade, ele em breve, né? No ensino superior ele nem existe mais, tá? Mas em breve no ensino médio ele vai ser implodido e aí os reinos corretos serão colocados, cada um no seu quadrado, de maneira o mais correta possível, tá bom? Mas tirando essa parte evolutiva, vamos continuar com a nossa estrutura básica dos protozoários. Vamos lembrando que cada protozoário, ele obrigatoriamente é unicelular e é eucarionte, tá? Ele apresenta membrana plasmática, ele apresenta núcleo, ele apresenta citosol ou citoplasma, que é dividido em ectoplasma e endoplasma, tá? Os pseudópodes são exemplos, né, de estruturas de locomoção, mas você pode ter também cílios, você pode ter flagelos ou textos de locomoção, como acontece com o apicomplexa e as diversas organelas características de células eucariontes, tá bom? Falando um pouquinho da fisiologia celular dos protozoários, eles se alimentam por endocitose, por fagocitose, pinocitose. A respiração deles se dá por difusão, tá? Então a troca de oxigênio e gás carbônico ali, né? A difusão de sais minerais também do meio para o interior da célula, né? Lembrando que ele sempre está no local aquoso, um local líquido, para ele poder se locomover e poder se desenvolver, né? A gente tem que relevar também a importância da osmose para esse ser. Então, muitas vezes o protozoário de água doce ele necessita ter o vacúolo pulsátil, que vai impedir a entrada de água em excesso e, consequentemente, a ruptura da célula, enquanto que um protozoário de água salgada ele não necessita de vacúolo pulsátil, porque a pressão osmótica é o contrário. A pressão osmótica da água salgada faz a água sair do protozoário. O que ele tem que fazer é tentar se tornar isotônico em relação à água do mar, para que essa quantidade de água que saia seja semelhante à água que entre. Tá? E a excreção também é feita por difusão, e ele vai excretar o gás carbônico, que é o resultante da respiração, e também a amônia como resultante da sua excreção. Tá bom? Fagocitose, nós já estudamos isso nas apostilas anteriores, é aquele mecanismo de alimentação de partículas sólidas usando pseudópodes, tá? Que engloba essa partícula. Pinocitose usa invaginações com compostos líquidos. Tá? A osmorregulação, como eu disse, o vacúolo pulsátil ou contrátil está presente em protozoários de água doce, e a função dele é retirar o excesso de água que entra por osmose, porque a água sempre vai do menos para o mais concentrado, ok? Reprodução, a gente pode falar da reprodução assexuada, que a maioria dos casos, por se tratar de uma célula, né, de um ser unicelular, realiza bipartição ou divisão binária. Vamos lembrar que eu posso falar aqui que ele realiza uma mitose para se reproduzir assexuadamente, enquanto que para as bactérias eu não utilizava o nome mitose, né, porque a mitose é uma divisão celular que ocorre com células eucariontes, mas eu podia usar cisciparidade, divisão binária também para as bactérias. Certo? Ainda em reprodução assexuada, né? Além da bipartição que acontece com alguns protozoários, a gente tem também a esquizogonia, que ocorre especificamente com o plasmódio, que é uma divisão meio esquisita, né? Esquizogonia esquisita, por quê? Porque primeiro você tem divisões consecutivas dos núcleos, tá? Então, um núcleo se divide em 2, se divide em 4, se divide em 8, todos idênticos, por isso que é reprodução assexuada. E só depois disso, de todas essas divisões nucleares, se forma então uma célula multinucleada, que a gente chama de esquizonte. Só depois disso você vai ter
a divisão do citoplasma e, consequentemente, a individualização, tá, das célulazinhas. Isso aqui a gente vai comentar bastante durante o ciclo de vida da malária, tá? Porque é como os merozoítos são formados, beleza? Com relação à reprodução sexuada, nesse caso, a reprodução sexuada está relacionada com a fusão de gametas, tá? Nós já conversamos sobre isso lá em bactérias, que nós não usávamos o termo reprodução sexuada para bactérias porque não havia gameta em bactérias. Sim, eu poderia dizer que havia uma recombinação genética, tá? Então a gente tem a fusão de gametócitos no plasmódium, que é o protozoário da malária, onde em algum momento do ciclo de vida nós temos os microgametas, que são os masculinos, e os megagametas, que são os femininos, que vão acabar realizando a fecundação dentro do mosquito, quando eu considerar o ciclo de vida da malária. E ainda tem a conjugação nos paramécios, né, que existe aquela troca de micronúcleos, onde existe ali uma fusão de micronúcleos, a formação de um zigoto, a divisão da meiose formando micronúcleos haploides, depois troca de micronúcleos, em seguida uma reprodução assexuada para formar vários indivíduos, tá? Quase como se fosse uma alternância de gerações ali, certo? Que eu coloquei isso aí nos slides da aula, tá bom? Só lembrando ali, tem um gráfico ali que fala o seguinte, tem a legenda, né? Primeiro, existe um pareamento dos paramécios dos ciliados. Em seguida, existe uma meiose dos micronúcleos. Depois de 4 micronúcleos formados, 3 se degeneram, restando apenas um. E esse um se duplica, né, por uma mitose, formando 2 idênticos. Depois há uma troca desses micronúcleos e há uma separação dos ciliados. Em seguida, os micronúcleos se fundem, formando um zigoto, tá bom? Depois existe 3 mitoses consecutivas, formando 8 micronúcleos, tá? Neste caso. E depois desses 8 micronúcleos, 4 micronúcleos crescem, formando macronúcleos, e 4 permanecem como micronúcleos. E só por último, essa célula se divide consequentemente em 2, depois em 4, e aí cada micronúcleo que virou macronúcleo, né? Vai um macronúcleo para cada célula nova e os micronúcleos permanecem. Então você tem lá uma mescla de conjugação e de reprodução assexuada no mesmo ciclo de vida, tá? Quem tiver com dúvida aí depois dá uma voltinha nos slides, na apostila nesse momento, tá bom? Aí nós separamos ali a classificação dos protozoários em filos. Os principais são os 4 últimos, né? Pseudópodes ou Sarcodina, ou Rhizópoda, Apicomplexa, Zoomastigófora e Ciliófora. Sendo, além desse, eu ainda adicionei foraminíferos, radiolários e heliozoários como os filos dos protozoários. Foraminíferos são aqueles cujos pseudópodes são muito finos e ramificados, também pode ser chamado de reticulópodes, tá? Eles se localizam geralmente nos oceanos, em sedimentos, tá? O exoesqueleto dele é de carbonato de cálcio. Ele representa um amplo registro fóssil, então geralmente onde existe carapaça, onde existe registro desse ser, é um local onde é provável existir petróleo, tá? Isso seria a importância deste grupo de protozoários. Não mais do que isso, não existe nenhum tipo de doença relacionada a eles, tá bom? Radiolários e heliozoários. Os radiolários ambos, né, possuem pseudópodes sustentados por microtúbulos. Os heliozoários têm os raios, né, daí o nome hélio, que lembra sol. São dulcícolas e ficam apoiadas no fundo ou em raízes de plantas, e a maioria não tem esqueleto, tá bom? Já os heliozoários têm um endoesqueleto de sílica. Eles são reluzentes à luz, né, eles brilham ali, dando aquele aspecto vítreo. Eles formam zooplâncton, tá? E eles são bem bonitos observado ao microscópio, radiolários. Tudo bem? Esses são os 3 filos de menor expressão dentre os protozoários. Vamos falar um pouquinho agora dos outros filos. Sarcodina, também chamado de amebozoários, eles também pertencem a um grupo chamado de Rhizópoda, né, que se locomove por pseudópodes. São seres de vida livre, um exemplo chama-se Ameba proteus, e também incluem parasitas. Apresentam vacúolo pulsátil, quando eu falo isso estou me referindo aos dulcícolas,
Algumas amebas perderam as mitocôndrias. Algumas possuem os chamados mitossomos, que são mitocôndrias modificadas, que geram ATP a partir de ferro e enxofre. Existem as tecamebas, que têm a carapaça de quitina. Um exemplo de 2 gêneros de tecameba é a Diflugia e a Arcella. E também tem a Entamoeba coli, que não é patogênica. Ela é uma entamoeba que pode ser encontrada na nossa flora intestinal. Mas tem a Entamoeba histolítica, que é uma ameba problemática que vai causar disenteria amebiana, que é um assunto que nós veremos, tá, no próximo podcast de protozoose. Ok? No Filozoa mastigófora, que inclui os flagelados, nós temos os simbiontes, cuja triconinfa, que é um flagelado que é simbionte com o cupim, que vive no intestino do cupim, né, sendo abrigada ali e recebendo alimento, em contrapartida digerindo a celulose que o cupim tanto precisa. Tem também os parasitas, como Trypanosoma cruzi, a Leishmania, Trichomonas, a Giardia. Então, dos grupos de protozoários, os flagelados são os que têm maiores representantes de importância patogênica. Tem também os coloniais, os chamados coanoflagelados, que esse tem uma importância evolutiva, pois seria este grupo ancestral dos poríferos que teria dado toda a origem aos animais, tá, como nós conhecemos hoje. Então, esse assunto nós veremos na apostila 4 de zoologia, tá bom? Existem umas novas classificações aí, eu abordei isso durante a aula. Então, a Giardia, por exemplo, deixa eu voltar aqui, a Giardia lamblia, tá? Ela é um flagelado, classificado como flagelado, mas atualmente ela é classificada como Diplomonadidos. Diplomonadidos não é mais um zoomastigófora, foi remanejado, pois ela apresenta mitossomos. Triconinfas e tricomonas, que também são zoomastigóforas, hoje são classificadas em parabasálios, porque eles têm hidrogenossomos. Trypanosoma e Leishmania, que também são flagelados ou mastigófora, são cinetoplastídeos, porque tem cinetoplasto. Então vejam que a segunda nova classificação, o grupo do zoomastigófora dos flagelados foi implodido. Cada um que tinha lá Giardia, Triconinfa, Trichomonas, Trypanosoma e Leishmania foi jogado para um grupo diferente devido a alguma característica específica. Lembrando que não é muito comum a gente falar sobre isso, né? A gente sempre fala sobre mitocôndria e cloroplasto, mas as mitocôndrias desses grupos sofreram modificações. Então, eles não têm simples mitocôndrias, eles têm mitossomos. Mitossomo é um tipo de organela que produz energia a partir de maturação de proteínas com ferro e enxofre, tá? Uma pequena quantidade de energia, nem tanto, mas é o suficiente. Hidrogenossomos produzem ATP de forma anaeróbia a partir do piruvato e libera hidrogênio como produto dessa reação. Cinetoplasto é uma grande organela única, né, mitocôndria localizada na base do flagelo, grande quantidade de DNA presente nesse cinetoplasto, provavelmente uma herança da mitocôndria, e antigamente ele estava relacionado com o movimento do flagelo, daí o nome cineto, né, cineto de movimento. Hoje em dia sabe-se que não está relacionado direto com a movimentação do flagelo, e sim com a produção de ATP. Tá? Consequentemente, produzindo ATP, movimento flagelo também. Ok? Próximo filo, apicomplexos, ou antigamente chamados esporozoários, são aqueles que não possuem estrutura de locomoção, eles apenas possuem o complexo apical, tá? Que é utilizado para a invasão do parasita na célula hospedeira. Eles têm como uma forma de reprodução a esquizogonia, que o plasmódio já citei, é uma forma assexuada, e ainda no plasmódio, a fusão de gametócitos é uma característica sexuada do grupo. Tá? Os parasitas principais, né, o Plasmodium, causador da malária, e o Toxoplasma, causador da toxoplasmose. Okay? Temos ainda os ciliados que são aqueles, né, predominantemente de vida livre, como Paramécio, Vorticella, Didino. Tá? São aqueles que apresentam macronúcleo, que controla as funções vegetativas da célula do protozoário, e o micronúcleo, que é muito utilizado durante a reprodução, chamada de conjugação. Dentre os parasitas, o de maior importância, ou menos importância talvez, mas o que é mais comentado chama-se Balantidio coli, que é um parasita de porco, né, do intestino do porco, que pode eventualmente parasitar o ser humano, mas ele não é tão cobrado assim nas questões vestibulares. Ok?
Bom, gente, então é isso. Vou encerrando este podcast sobre protozoários. No próximo podcast, o 38, vocês já podem aí fazer, né, o download, já podem ouvir. Nós falaremos sobre as protozooses, que é um assunto de grande recorrência nos vestibulares. Não perca. Obrigado pela audiência. Um grande abraço. Tchau, tchau.